Boa tarde, meu nome é Yara Cristina Ribeiro Orlando. Eu vou dar sequência à apresentação do trabalho submetido ao Congresso Internacional IDEA. Eu estou usando uma blusa branca com um rendado bem sutil. Eu sou uma pessoa branca, do cabelo escuro, que está preso, em formato de coque. Uso óculos amarronzados e arredondados. E atrás de mim está uma parede branca. Venho apresentar em meu nome e em nome da professora Betânia Medeiros Jeremias, que é a segunda autora do trabalho. Eu sou professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás e a Betânia é professora efetiva da Universidade Federal de Viçosa. Vai se dar, então, neste momento, a apresentação de valores na educação científica, análise discursiva das diretrizes curriculares nacionais. Esse trabalho pertence ao eixo temático Políticas Nacionais e Formação de Professores. A ciência é entendida pelo movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade como um campo polissêmico, dito isso com múltiplos sentidos, e essas diferentes compreensões sobre ciência e seus valores estão presentes na sociedade compondo a sociedade, compondo o entendimento das pessoas sobre isso, sobre o que é ciência e como ela afeta o nosso dia a dia. Dito isso, temos a ciência como um campo social, que é essencial para a organização da sociedade. O foco do estudo é a análise dos valores sobre ciência nas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, para os cursos de ciências biológicas. As DCNs são documentos normativos para a construção dos currículos dos cursos de graduação, tanto em licenciatura em ciências biológicas, como do bacharelado em ciências biológicas. O objetivo desse trabalho é analisar os valores sobre ciências presentes nas DCNs para os cursos de ciências biológicas, assim como compreender como esses valores estabelecem e estabilizam sentido sobre a ciência, e discutir os impactos desses valores na formação de biólogos, bacharéis e licenciandos. A metodologia é uma metodologia teórico-metodológica, porque ela atravessa e compõe todo o trabalho, desde a sua estruturação. Ela é a dita análise de discurso franco-brasileira, porque é uma adaptação dos trabalhos de Orlando aos trabalhos de Pechet, de Michel Pechet. Assim como articulamos junto à análise do discurso os estudos de ciência, tecnologia e sociedade e as distinções de Hugo Lacey sobre valores cognitivos pessoais e sociais que estão presentes nas atividades científicas. A metodologia de análise foi a análise de arquivo baseada na análise do discurso franco-brasileira. E o objetivo do estudo, o objeto de estudo foi o parecer CNE-CES 1301/2001, que são as DCNs para ciências biológicas. Ao analisar esses documentos estruturados a partir da análise do discurso e da análise de arquivo, entendendo eles como memória, que estabilizam sentidos, podemos perceber a presença de valores sociais e pessoais sobre a ciência destacados nas DCNs. Trechos que nos levam a evocar sentidos sobre a formação para a cidadania como um dos objetivos das DCNs e também a adequação dessa formação ao mercado de trabalho. Então, a gente tem valores ligados mais ao capitalismo e ao mercado de trabalho. E aparecem também termos e sentidos ligados à responsabilidade socioambiental. Entretanto, não se diz de uma responsabilidade socioambiental de forma crítica, e sim no esvaziamento desse conceito. Aparecem sentidos dominantes de cidadania, que estão ligados à passividade e adequação ao sistema, o que demonstra um desgaste do conceito de cidadania participativa. O que isso quer dizer, para a gente sobre esse trabalho? Que apesar de citar que é um currículo que deve ser voltado para a cidadania,
E o termo cidadania foi um termo esvaziado, com sentido esvaziado, durante a construção desse currículo, já que ele não apresenta nenhuma característica que é voltada para a participação nas decisões governamentais, nas decisões políticas, no mundo que cerca esse profissional, e sim dotado de uma passividade, uma adequação ao sistema, uma formação refém do mercado de trabalho. Os demais resultados, né, as análises, eles demonstram que esse tipo de normativa traz impactos nas formações dos biólogos que estão submetidos a essas DCNs, que é uma formação voltada para o mercado de trabalho, em vez de ser uma formação voltada para a participação política e social, um comprometimento principalmente socioambiental que é devido que é um posicionamento que é esperado dos profissionais biólogos, tanto os educadores, né, que vão ser os licenciados, os futuros licenciados, quanto os bacharelados, que eles apropriem-se desse valor da importância da participação política e social enquanto conhecedores da área, enquanto profissionais desta área. Uma proposta alternativa elaborada foi a concepção de cidadania baseada em Milton Santos e Paulo Freire, uma concepção de território, da cidadania ligada ao território, ligada também à compreensão do mundo capitalista e como a cidadania é apagada nesse mundo e é transformada em mais uma forma de mercado, né, de servir ao mercado consumidor, ao mercado de trabalho. Aliado a isso, a gente tem a perspectiva de Paulo Freire sobre a educação cidadã, educação libertadora, né, que compreende a cidadania, o cidadão como aquele atuante no mundo, aquele que compreende o mundo a fim de modificá-lo, a fim de transformar a sua realidade, né. Então, uma proposta seria uma formação de professores engajados socio e politicamente, fazendo isso através da educação CTS e também se apropriando das concepções de Milton Santos e Paulo Freire. As conclusões desse trabalho giram em torno da análise dessas DCNs, visto que o predomínio de valores sociais e pessoais como formação para a cidadania e responsabilidade socioambiental. Podemos compreender que sim, estão presentes valores sociais e pessoais. Entretanto, os termos utilizados para isso são termos esvaziados de sentido, né? Que é a cidadania e a responsabilidade socioambiental. Não são trabalhados de forma crítica em nenhum momento e não estão ligados a atividades práticas, atividades transformadoras da sociedade, do status quo. Assim também como sentidos de cidadania estão associados à adequação ao mercado de trabalho e passividade. E prevemos, a partir da leitura e da análise dessa normativa, impactos na formação dos biólogos, já que o foco em competências técnicas em detrimento do engajamento político e social, assim como apontamos a necessidade de ressignificar o conceito de cidadania na formação docente. É necessário rever esse documento, atualizá-lo, a fim de aprofundar e valorizar, trazer os verdadeiros sentidos do conceito de cidadania, visto o papel social do formador, né, do professor, na formação docente, então que seja engajada socialmente e politicamente. Como possibilidades futuras, né, apontamos adotar a concepção de cidadania crítica baseada em Milton Santos e Paulo Freire, assim como fizemos em nossa análise, e promover uma formação engajada que prepare os biólogos para as transformações sociais e ambientais que são necessárias no mundo cotidiano, no mundo principalmente pós-capitalista. As referências foram Freire, Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, Hugo Lacey, Valores e Atividades Científicas, N. Orlandi, utilizando da análise do discurso, e Milton Santos, O Espaço Cidadão. Eu agradeço toda a comissão científica envolvida no Congresso Internacional, assim como a comissão organizadora, que deixa aqui o seu contato, deixo também à disposição para o meu contato, quem quiser me procurar. Meu e-mail é yara.orlando@gmail.com